diga a eles que suba ao monte e corte madeiras para recomeçar. E houve um recomeço. Mas aí vem o domínio do Império Grego-Macedônio. Quando o Grego-Macedônio assume que era o devastador império de Alexandre o Grande, então agora a coisa se fechou. Mas a língua grega, de onde provém a frase vocação, começou a se expandir em toda a terra, mas as guerras eram insuportáveis. Com a fragilidade e a divisão dos líderes de Alexandre pós sua morte, cerca de 64 anos antes de Cristo, é quando o general Pompeu, general romano, conquista a Palestina, aonde estava Israel. Aí agora a Palestina se torna submissa, submetida, tinha que se reportar a Roma. Porque Deus trabalhou no contexto espiritual, usou os gregos macedônios para trabalhar no contexto cultural e usou os romanos para entrar no contexto político. Veja que foi os romanos que estabeleceram a pax, ou a paz. Então agora uma língua universal e a paz nos quatro cantos. Agora Roma predomina, e aqui está o maior problema. Roma agora precisava enviar uma pessoa de confiança para administrar a Palestina. E os irmãos sabem que a Palestina, nos tempos de Jesus, tinha algumas regiões preponderantes: Judeia, Galileia, Pérea, Decápole, Idumeia. Eram regiões que chamavam a atenção, as mais importantes. Aí Herodes o Grande, com o critério de fidelidade, esse era o critério de Roma para as nações que eles tomavam, ou as suas províncias. O critério era fidelidade a Roma a qualquer custo. Aí Herodes o Grande é enviado para a Palestina, com o poder de liderar do norte ao sul. O imperador era representado por um procurador, que é conhecido como Pôncio Pilatos. Aí quando Herodes chega na Palestina, ele teria que agradar os judeus. E para agradar, diz a história, que ele, para crescer a popularidade, propõe reformar o santuário. E a Bíblia diz que a reforma de Herodes, e os próprios discípulos se admiraram quando viram, era de encher os olhos. Então, com o advento da reconstrução ou da reforma do templo, então o templo ficou luxuoso. Só que agora Roma é quem predomina. Enquanto agora os grupos religiosos políticos, conhecidos como, entre eles destacados, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, brigavam entre si para predominar sobre o povo, como ainda hoje o é. Cada um deles queriam se impor e chamar a atenção do povo. Aí agora formam um sinédrio politicamente para representar o povo judeu, composto de 71 homens experientes, na maioria sendo fariseus. E eles eram para tratar os assuntos do povo judeu, tanto interno como externo. Agora o sumo sacerdote torna-se a figura central. Porque quando Lucas começa a falar, relatar as entrevistas que ele fez, o primeiro tratado, ele apresenta os homens mais importantes. Herodes, que o Grande já tinha morrido, mas Agripa, Pilatos, Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes.
Então estas pessoas começaram, o sumo sacerdote tinha que prestar fidelidade a Roma, ou seja, o projeto politizou. O império dizia como fazer, e o sumo sacerdote tinha a função de representar a ordem pública. Se houvesse confusão na região da Judéia e ele não tivesse o controle, as forças armadas de Roma intervia e o sumo sacerdote era destituído e Roma assumia. Então tudo começou a girar em torno do sumo sacerdote. Então agora a coisa não era mais a chamada nem o foco para que foram escolhidos, mas agora era político e acertos, grupinhos favorecendo-se. Então diz o contexto histórico e bíblico que você vê Jesus batendo muito, que para agradar o povo eles começaram a viver de aparência. Até que dentro do judaísmo a esmola, a oferta não era caridade, era algo religioso. Por isso que os fariseus, os saduceus e outros escribas, eles faziam questão, quando iam ofertar, eles não ofertavam em oculto. Eles pegavam as ofertas e iam no meio da rua, olhavam para um lado e para o outro, e chegava, se fosse hoje, tiravam uma nota de 100 e aí quando o povo via, dizia: este é crente. Então quanto mais ofertava, era símbolo de fidelidade e de santidade. A esmola, para dar esmola, por isso que eles davam para todo mundo ver, porque quando alguém dava esmola era sinal de santidade e de ápice religioso. Então eles faziam isso e perderam o foco principal do que foram chamados, que era o amor e a misericórdia. Então agora para entrar no sistema era difícil. Não era qualquer um que era chamado para ser discípulo ou fazer parte do sistema, estava fechado. Então podia ter vocação, podia ter inclinação, mas se não fosse parente do sumo sacerdote ou de alguns chegados, não entrava. Os escribas, os peritos, os homens eloquentes na lei, agora só formavam os seus grupos de alunos, de discípulos, conforme a linhagem. Tinha que ser alguém importante, tinha que ser filho de alguém importante, tinha que ter aderente, parente lá dentro, tinha que ter um conhecimento acadêmico fora do comum, porque tinha que ter submissão ao sistema, porque era rígido e eles teriam que aprender e disseminar e pregar a ótica deste grupo, desse sistema corrompido. Eles eram tão ferrenhos no que acreditavam que menosprezavam a outra região, porque a Galileia ficava na fronteira da Sírio-Fenícia, como ainda. E a mistura de pagãos com crentes ou judeus era constante e era visível. Então a elite, o sistema que tinha sede em Jerusalém, na Judéia, menosprezava quem era da Galileia. Por isso que o termo pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré é uma das cidades da Galileia, ou seja, porque os judeus de Jerusalém ou os judeus do sistema diziam que desde o Antigo Testamento que os galileus ou o povo daquela região era misturado, não tinha um fulgor espiritual, não dava muita atenção à lei, por conta que muitos gentios migravam para Galileia e muitos galileus tinham muitos contatos com os gentios, e no sistema dizia que nenhum judeu podia ter amizade nem entrar na casa de quem não fosse judeu. Então eles não estavam mais voltados para a vocação de pregar a misericórdia e o amor. Aí diz a Bíblia, gente, isso é praxe. Qual o sistema, qual a pessoa inteligente
que quer formar um projeto e não vai buscar quem tem capacidade. Só que Jesus viu o Deus que escolheu. O próprio Jesus disse: aqueles que tu me deste. Ou seja, o próprio Deus escolheu uma região obscura para chamar a atenção desse projeto de novo. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel, quando vem anunciar, ele não vai no centro político nem religioso. Ele vai em uma da cidade que nem no Antigo Testamento é mencionada, chamada Nazaré, a uma jovem humilde, simples e pobre, chamada Maria. Veja que vocação é entrega no contexto religioso. Diga a eles que suba ao monte e corte madeiras para recomeçar. E houve um recomeço. Mas aí vem o domínio do Império Grego-Macedônio. Quando o Grego-Macedônio assume que era o devastador império de Alexandre o Grande, então agora a coisa se fechou. Mas a língua grega, de onde provém a frase vocação, começou a se expandir em toda a terra, mas as guerras eram insuportáveis. Com a fragilidade e a divisão dos líderes de Alexandre pós sua morte, cerca de 64 anos antes de Cristo, é quando o general Pompeu, general romano, conquista a Palestina, aonde estava Israel. Aí agora a Palestina se torna submissa, submetida, tinha que se reportar a Roma. Porque Deus trabalhou no contexto espiritual, usou os gregos macedônios para trabalhar no contexto cultural e usou os romanos para entrar no contexto político. Veja que foi os romanos que estabeleceram a pax, ou a paz. Então agora uma língua universal e a paz nos quatro cantos. Agora Roma predomina, e aqui está o maior problema. Roma agora precisava enviar uma pessoa de confiança para administrar a Palestina. E os irmãos sabem que a Palestina, nos tempos de Jesus, tinha algumas regiões preponderantes: Judeia, Galileia, Pérea, Decápole, Idumeia. Eram regiões que chamavam a atenção, as mais importantes. Aí Herodes o Grande, com o critério de fidelidade, esse era o critério de Roma para as nações que eles tomavam ou as suas províncias. O critério era fidelidade a Roma a qualquer custo. Aí Herodes o Grande é enviado para a Palestina, com o poder de liderar do norte ao sul. O imperador era representado por um procurador, que é conhecido como Pôncio Pilatos. Aí quando Herodes chega na Palestina, ele teria que agradar os judeus. E para agradar, diz a história, que ele, para crescer a popularidade, propõe reformar o santuário. E a Bíblia diz que a reforma de Herodes, e os próprios discípulos se admiraram quando viram, era de encher os olhos. Então, com o advento da reconstrução ou da reforma do templo, então o templo ficou luxuoso. Só que agora Roma é quem predomina. Enquanto agora os grupos religiosos políticos, conhecidos como, entre eles destacados, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, brigavam entre si para predominar sobre o povo, como ainda hoje é. Cada um deles queriam
se impor e chamar a atenção do povo. Aí agora formam um sinédrio politicamente para representar o povo judeu, composto de 71 homens experientes, na maioria sendo fariseus, e eles eram para tratar os assuntos do povo judeu, tanto interno como externo. Agora o sumo sacerdote torna-se a figura central, porque quando Lucas começa a falar, relatar as entrevistas que ele fez, o primeiro tratado, ele apresenta os homens mais importantes. Herodes, que o grande já tinha morrido, mas Agripa, Pilatos, Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes. Então estas pessoas começaram, o sumo sacerdote tinha que prestar fidelidade a Roma, ou seja, o projeto politizou. O império dizia como fazer, e o sumo sacerdote tinha a função de representar a ordem pública. Se houvesse confusão na região da Judéia e ele não tivesse o controle, as forças armadas de Roma intervia e o sumo sacerdote era destituído e Roma assumia. Então tudo começou a girar em torno do sumo sacerdote. Então agora a coisa não era mais a chamada nem o foco para que foram escolhidos, mas agora era político e a certos grupinhos favorecendo-se. Então diz o contexto histórico e bíblico que você vê Jesus batendo muito, que para agradar o povo eles começaram a viver de aparência. Até que dentro do judaísmo a esmola, a oferta não era caridade, era algo religioso. Por isso que os fariseus, os saduceus e outros escribas, eles faziam questão, quando iam ofertar, eles não ofertavam em oculto. Eles pegavam as ofertas e iam no meio da rua, olhavam para um lado e para o outro, e chegava, se fosse hoje, tiravam uma nota de 100 e aí quando o povo via, dizia: este é crente. Então quanto mais ofertava, era símbolo de fidelidade e de santidade. A esmola, para dar esmola, por isso que eles davam para todo mundo ver, porque quando alguém dava esmola, era sinal de santidade e de ápice religioso. Então eles faziam isso e perderam o foco principal do que foram chamados, que era o amor e a misericórdia. Então agora para entrar no sistema era difícil. Não era qualquer um que era chamado para ser discípulo ou fazer parte do sistema, estava fechado. Então podia ter vocação, podia ter inclinação, mas se não fosse parente do sumo sacerdote ou de alguns chegados, não entrava. Os escribas, os peritos, os homens eloquentes na lei, agora só formavam os seus grupos de alunos, de discípulos, conforme a linhagem. Tinha que ser alguém importante, tinha que ser filho de alguém importante, tinha que ter aderente, parente lá dentro, tinha que ter um conhecimento acadêmico fora do comum, porque tinha que ter submissão ao sistema, porque era rígido e eles teriam que aprender e disseminar e pregar a ótica deste grupo, desse sistema corrompido. Eles eram tão ferrenhos no que acreditavam que menosprezavam a outra região, porque a Galileia ficava na fronteira da Sírio-Fenícia, como ainda. E a mistura de pagãos com crentes ou judeus era constante e era visível. Então a elite, o sistema que tinha sede em Jerusalém, na Judéia, menosprezava quem era da Galileia. Por isso que o termo
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma das cidades da Galileia, ou seja, porque os judeus de Jerusalém, ou os judeus do sistema, diziam que desde o Antigo Testamento, que os galileus, ou o povo daquela região, era misturado, não tinha um fulgor espiritual, não dava muita atenção à lei, por conta que muitos gentios migravam para Galileia, e muitos galileus tinham muitos contatos com os gentios, e no sistema dizia que nenhum judeu podia ter amizade, nem entrar na casa de quem não fosse judeu. Então eles não estavam mais voltados para a vocação de pregar a misericórdia e o amor. Aí diz a Bíblia, gente, isso é praxe. Qual o sistema, qual a pessoa inteligente que quer formar um projeto e não vai buscar quem tem capacidade? Só que Jesus viu o Deus que escolheu. O próprio Jesus disse: aqueles que tu me deste. Ou seja, o próprio Deus escolheu uma região obscura para chamar a atenção desse projeto de novo. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel, quando vem anunciar, ele não vai no centro político nem religioso. Ele vai em uma da cidade que nem no Antigo Testamento é mencionada, chamada Nazaré, a uma jovem humilde, simples e pobre, chamada Maria. Veja que vocação é entrega no contexto religioso.